Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Também já agora no início, deixe aqui nos comentários uma história sobrenatural, misteriosa ou bizarra que tenha acontecido com você para eu contar lá na rede vizinha, né, que começa com o que termina com toque, e também não deixe de me acompanhar por lá para você conseguir ver quando a sua história for postada. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Em 27 de maio de 2015, Daniele Rodrigues, de 17 anos, e outras 3 amigas de 17, 16 e 15 anos, que viviam em Castelo do Piauí, resolveram ir dar uma volta em um ponto turístico bastante conhecido da cidade, chamado Morro do Garrote. Esse morro é bastante conhecido e muitas pessoas visitam o lugar por ser um lugar muito alto, onde dá para ver uma paisagem muito bonita, tirar muitas fotos bonitas também e fazer um passeio agradável em meio à natureza. Entretanto, várias pessoas têm medo de ir no local porque, por ser um lugar afastado em meio à natureza, muitas pessoas vão para lá para fazer atividades também criminosas, como por exemplo o uso ou venda de drogas. Então isso acaba fazendo com que o local seja um pouco perigoso, mas mesmo assim as meninas resolveram ir até lá. Era de dia ainda, no meio da tarde, então elas não viram tanto problema e as 4 jovens partiram para esse passeio. Os dias foram se passando então e as meninas não retornavam para casa e a polícia resolveu fazer uma patrulha ali na região daquele Morro do Garrote, porque no dia anterior tinha acontecido um assalto e eles estavam em busca do criminoso e, como eu disse, aquela área também era um lugar onde alguns criminosos iam para se esconder, então os policiais começaram a procurar ali em volta, não encontraram esse criminoso, mas eles acabaram encontrando as motos das meninas. As meninas tinham ido nas motos dos seus familiares, elas eram 4, então foram 2 em cada moto. Chegando lá, elas deixaram a moto e terminaram de subir o morro andando. Os policiais então acharam essas motos paradas em um lugar proibido e acabaram guinchando essas motos e levando elas para a delegacia. No meio do caminho, um dos parentes das meninas viu essas motos sendo levadas, ele reconheceu as motos, então entrou em contato com os familiares das meninas para ver o que estava acontecendo. Nesse momento já era fim de tarde, as meninas ainda não tinham voltado, os familiares também não tinham conseguido contato e agora ainda tinha essa questão das motos, então eles mesmos, resolveram se organizar e partir para o Morro do Garrote em buscas atrás das jovens. Os familiares, amigos e conhecidos se dividiram então em alguns grupos e partiram para aquela região. Eles buscaram por bastante tempo, mas não encontravam nenhum sinal das meninas, até que finalmente, em um ponto já bem lá no alto, eles encontraram algumas roupas das meninas espalhadas com várias manchas de sangue. Nesse momento, eles já começaram a temer pelo pior, então um dos rapazes que estava junto ali nas buscas resolveu chegar até a beira de um barranco, assim, que tinha um penhasco de cerca de 10 metros de altura. Ele chegou lá na beirada e olhou para baixo. Quando ele olhou para baixo, então ele viu que as 4 jovens estavam caídas lá embaixo, completamente machucadas. Os rapazes deram a volta então até a parte de baixo desse penhasco e quando eles começaram a se aproximar das meninas, elas demonstraram que estavam em completo desespero. Uma delas chegou a dizer "para pelo amor de Deus", como se ela estivesse temendo aquela pessoa que estava se aproximando dela, mas quando os rapazes chegaram mais perto e ela reconheceu ali o rosto deles, ela começou a chorar, dessa vez de alívio. Todas elas foram levadas então para um hospital e logo foram transferidas para um hospital de urgência em Teresina, já que o estado de todas elas era extremamente grave. Depois de a equipe médica dar o cuidado necessário que as meninas estavam precisando, a polícia foi então até o hospital para descobrir o que tinha acontecido com aquelas 4 jovens.
Foi aí então que elas contaram os horrores que elas tinham passado aquela tarde. Segundo as meninas, elas chegaram no Morro do Garrote, fizeram as fotos que elas queriam fazer, estavam se divertindo bastante, até que quando elas já estavam caminhando para ir embora, elas acabaram sendo abordadas por 5 homens, sendo 4 menores de idade e um adulto. Os homens então obrigaram uma das meninas a amarrar as suas amigas em um pé de caju, usando as suas próprias roupas. Depois então eles abusaram ali, sexualmente de todas as meninas e também espancaram elas violentamente. O que aconteceu com elas foi uma coisa tão chocante que não tem como descrever em detalhes aqui. Na verdade, nem elas mesmas nunca contaram exatamente tudo o que aconteceu, porque foi uma situação muito traumática, mas quando elas chegaram no hospital, elas tinham inúmeros machucados, inúmeros hematomas, sendo que todas elas também tiveram os seios perfurados e algumas também tiveram os olhos perfurados. Então foi realmente uma violência muito grande. Segundo as meninas, todos esses 5 homens violentaram elas, fizeram tudo isso com elas e sempre, durante todo o ataque, eles ficavam ameaçando, dizendo que se elas tentassem qualquer coisa, se não obedecessem, eles iriam jogar elas daquele penhasco de 10 metros de altura. Sendo assim, então, elas obedeciam tudo que os homens falavam, até porque elas estavam amarradas, mas mesmo assim, no fim de todo o abuso, esses homens ainda foram colocando uma por uma ali perto do penhasco e empurrando elas para baixo. As meninas acabaram caindo então uma por uma em cima da outra, sendo que a primeira a cair acabou sendo a que ficou mais machucada, justamente porque depois as amigas foram jogadas em cima dela. Mesmo depois de serem jogadas desse penhasco aí, as meninas ainda estavam acordadas e ainda estavam com vida, e os homens que tinham atacado elas perceberam isso. Sendo assim, um dos homens deu a volta, desceu até lá embaixo e mais uma vez tentou terminar de tirar a vida das meninas a pedradas. Ele jogou várias pedras na cabeça de todas as jovens e depois que ele viu que elas estavam desacordadas e pensou que elas estavam sem vida, eles finalmente foram embora. No momento em que o outro grupo de rapazes chegou ali, e encontrou elas pensaram que eram aqueles mesmos homens que tinham atacado elas, por isso elas entraram em desespero e não queriam que aqueles jovens se aproximassem delas de jeito nenhum. As meninas conseguiram então fazer um retrato falado de todos aqueles homens envolvidos. Elas também disseram, que a grande maioria, 4 deles, pareciam ainda ser menores de idade, eram muito jovens, sendo que só um parecia ser um homem adulto. E com isso então os policiais conseguiram facilmente identificar os criminosos. Isso porque Castelo do Piauí era uma cidade muito pequena, com poucos habitantes, e os criminosos que tinham ali na cidade eram criminosos recorrentes, e esses jovens eram exatamente esses criminosos, então automaticamente a polícia já conseguiu identificar eles por passagens anteriores que eles tinham e foram atrás deles para realizar as prisões. Os jovens não tiveram os seus nomes divulgados por serem menores de idade, então eles foram chamados apenas pelas suas iniciais. Um dos jovens, com as iniciais BFO, tinha apenas 15 anos, o outro, GVS, tinha 17 anos, o outro, IVO, tinha também 15 anos e o JSR tinha apenas 16 anos. Então eram realmente meninos extremamente jovens que todos já tinham várias passagens pela polícia por roubo, diversos tipos ali, de roubo, ataque às pessoas, crimes envolvendo violência, e agora o crime mais terrível de todos, que tinha sido esse ataque contra as meninas. Depois que os 4 jovens foram encontrados e presos, eles logo confessaram o crime sem demonstrar muito arrependimento e culparam ali, o homem adulto que tinha estado com eles como sendo o mentor de toda aquela barbaridade.
O homem em questão era Adão José de Souza, de 43 anos, um homem que também já tinha uma extensa ficha criminal, não só ali no Piauí, mas também em outros estados, como São Paulo, por exemplo, onde ele era considerado foragido do sistema prisional. O Adão tinha passagem pela polícia por furto, homicídio, tráfico de drogas e porte ilegal de armas. Ele acabou sendo encontrado e preso tentando fugir de Castelo do Piauí 2 dias depois do crime contra as meninas. Assim que preso, o Adão negou qualquer envolvimento no crime. Ele disse que nem mesmo estava na cidade naquele dia, disse que estava em uma cidade vizinha chamada Campo Maior, que ele tinha pessoas ali, para confirmar o seu álibi. Porém, depois, posteriormente, acabou sendo encontrado o DNA do Adão ali no corpo das meninas, comprovando que ele tinha participado do ataque, que ele tinha participado da violência sexual. Então, ficou claro que ele estava mentindo e que ele não estava em nenhum outro lugar a não ser no Morro do Garrote naquele dia. Inclusive, tinha sido o Adão o criminoso que tinha praticado aquele roubo no dia anterior e era ele quem estava sendo procurado também no momento em que os policiais encontraram as motos das meninas. Então, como ele estava já foragido por esse crime no dia anterior, ele estava se escondendo ali, no Morro do Garrote, e aqueles outros jovens conheciam ele justamente por conta dessas coisas em comum que eles tinham, de roubos e também do uso de drogas. Como eu disse, então, o exame de DNA realizado acabou confirmando a participação do Adão nos crimes e também de outros 2 jovens daqueles que estavam presos, e todos eles, permaneceram detidos. Em 7 de julho, a Daniele Rodrigues, uma das meninas envolvidas em toda essa tragédia, acabou não resistindo no hospital e faleceu ali na UTI por conta de uma hemorragia no tórax. Ela tinha sofrido esmagamento do lado direito da face, lesões pelo pescoço, traumatismo torácico e passou por 3 cirurgias. Enquanto isso, as outras 3 meninas sofreram lesões pelo corpo, sendo que uma teve traumatismo craniano também e foi liberada após 1 mês no hospital. Como eu disse antes, todas elas tiveram os seus mamilos perfurados, algumas tiveram também os olhos perfurados e todas elas tiveram os seus pulsos cortados. É muito triste imaginar que a Daniele não conseguiu resistir aos ferimentos, mas por outro lado foi um verdadeiro milagre que essas outras 3 jovens tenham conseguido sobreviver a uma violência tão extrema. Os adolescentes envolvidos, então, e também o Adão acabaram sendo acusados ainda em 2015 por estupro, homicídio qualificado como feminicídio, tentativa de homicídio e associação criminosa. Em 9 de julho, o juiz Leonardo Brasileiro, da comarca de Castelo, decidiu internar os 4 adolescentes por 3 anos, sendo que o prazo poderia ser estendido dependendo da avaliação psicológica que eles seriam obrigados a fazer a cada 6 meses. Durante as investigações, um dos jovens, o de 17 anos, GVS, acabou sendo o que mais colaborou com a polícia. Ele foi quem confessou todo o crime primeiro, ele foi até o local do crime de novo com a polícia para fazer uma reconstituição, contou em detalhes tudo o que tinha acontecido, também qual foi a participação de cada uma daquelas pessoas no crime, e por isso ele acabou sofrendo muitas ameaças por parte dos outros jovens, porque ele foi considerado ali, como um dedo duro. Então os meninos começaram a ter muita raiva dele e ameaçar ele de morte. Porém, nesse momento, todos eles ainda estavam presos separadamente, então eles não tinham ali nenhum contato um com o outro, então esse jovem, o GVS, acabava que não tinha ali tanto risco. Porém, a partir do dia 16 de julho, eles acabaram sendo colocados todos juntos e com isso eles entraram realmente ali em um atrito, tiveram uma briga, onde o jovem GVS acabou sendo agredido violentamente pelos seus outros colegas e ele não resistiu e acabou vindo a óbito.
Depois disso, ele teve, o seu nome, que era Gleison Vieira da Silva, e também a sua imagem divulgados, afinal de contas ele já não estava mais com vida, e foi constatado ali, que ele morreu de uma forma bem violenta, sendo agredido a socos e chutes por aqueles que ele considerava, seus colegas, ou pelo menos seus colegas de crime. Os outros 3 jovens que continuaram com vida, então, acabaram sendo internados, como eu disse antes, com uma pena aí de 3 anos, mas eles acabaram realmente não ficando muito mais do que isso, eles ficaram ali 3 anos presos e acabaram sendo liberados no ano de 2019. O Adão José de Souza foi condenado também a 100 anos e 8 meses de prisão em regime fechado, por ser considerado o mentor de todo aquele estupro coletivo e também as tentativas de homicídio. Não se tem muitas informações dos 3 jovens criminosos depois que eles voltaram à liberdade em 2019. As informações que se tem é que eles voltaram para a vida dos crimes, eles foram presos outras vezes já depois disso, também por crimes de roubo, envolvimento ali, com uso e também tráfico de drogas. Então, aparentemente, eles seguiram na mesma vida que eles tinham antes. Já as adolescentes vítimas de toda essa violência acabaram se mudando de Castelo do Piauí, elas foram refazer as suas vidas em outras cidades. Apenas uma delas chegou a dar entrevista, falando como estava sua vida depois de tudo isso. Ela não quis entrar em detalhes sobre o que aconteceu no dia do ataque, até porque é um trauma muito grande, provavelmente tanto ela quanto as outras têm ali vários bloqueios de memória sobre o que aconteceu naquele dia, mas em sua entrevista ela disse, que se considera uma pessoa muito amorosa, muito carinhosa e que agora, ela tem que seguir com foco na vida dela de agora em diante, que ela não fica pensando no que ficou para trás, que ela tem ali vários sonhos, para conquistar na sua vida e que ela se considera uma guerreira por ter sobrevivido a tudo aquilo que aconteceu com ela. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui usando a hashtag sugestão um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Também não esquece de deixar aqui o seu relato sobrenatural ou contando alguma história misteriosa ou bizarra que aconteceu com você para eu contar lá na rede vizinha. Também se inscreve se ainda não for inscrito, deixa o like se você gostou de conhecer mais essa história. E é isso, até o próximo vídeo.